Pergunta da ouvinte Ana Cristina, lá de São Bernardo do Campo, pastor. A nossa consulente está um pouco aqui distante da nossa cidade, mas está em sintonia conosco, está ouvindo o nosso programa. E ela aqui fez uma pergunta para o senhor, pastor. Diz ela que tem uma amiga que é muito querida e é católica. E um dia, conversando com ela, ela disse que a hóstia, pastor, é completa, pois trata-se da transubstanciação. Ela também disse que não é idólatra, que não adora Jesus e Maria. A nossa consulente diz que já não discute mais com ela sobre esses assuntos, mas gostaria de uma orientação do Senhor à base da Bíblia, para ela falar com mais clareza para ela sobre essa situação do catolicismo, no caso aqui em ênfase a questão da hóstia e a questão também da adoração a imagens que existe na Igreja Católica, pastor. Bom, vamos em primeiro lugar falar sobre a hóstia. A hóstia é uma partícula de pão ázimo, que nós chamamos sem fermento, que se consagra na missa. Todo o formato de uma bolachinha, aliás, toma o formato de uma bolachinha feita de farinha de trigo e água. No ensino católico, uma bolachinha chamada hóstia, depois de consagrada pelo padre, na celebração da missa, se transubstancia. Isto significa muda de substância. Não é a mesma substância que foi apresentada, mas ela muda radicalmente. Ou seja, muda de substância para se tornar literalmente o corpo de Cristo. Ora, precisa ter muita fé para admitir essa mudança radical de uma bolachinha, quer dizer, um tipo de farinha de trigo e água, para se tornar no corpo, alma, sangue de Cristo. A palavra hóstia tem o sentido também de vítima oferecida em sacrifício à divindade. Agora, a Bíblia diz o quê? Hebreus, capítulo 10, versículo 12. Mas este, Jesus, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus. De modo que o sacrifício de Cristo não é repetível. É uma vez, e quando celebramos a ceia do Senhor, que é o título que damos à luz da Bíblia, Mateus, capítulo 26, versículo 26 a 28, Jesus tomou o pão e deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Ora, se a hóstia se tornasse literalmente no corpo, sangue e divindade de Cristo, como é que ficou outro corpo do próprio Jesus ao lado? Seriam dois corpos iguais? Obviamente que não. Hebreus capítulo 10, versículo 13. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por os cabelos de seus pés. Significando que a obra de Cristo é concluída definitivamente. Nós podemos crer no que ele fez por nós, fazer conforme diz a Bíblia Sagrada, no texto que acabamos de ler, Mateus 26, 26 a 28, quando Jesus disse: não beberei mais do fruto da vide, até que de novo beba convosco no reino de meu Pai. E mais um texto no versículo 14 de Hebreus. Porque com uma só oblação, isto é, sacrifício que Cristo fez, aperfeiçoou para sempre
os que são santificados. Então nós não repetimos o sacrifício de Cristo. Já foi realizado com eficácia total e absoluta. Nós comemoramos o evento. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor. Eu me lembro que Cristo morreu por mim. Eu me torno grato porque não paguei pela minha salvação. Eu criei no que está escrito e estou guardando a volta de Cristo. Nós, evangélicos, celebramos a ceia do Senhor com distribuição de pão e suco de uva. Jesus citou o pão e o fruto da vide na celebração da primeira ceia. Então, queremos dizer ao nosso consulente que a forma como os católicos, respeitando a posição religiosa, mas não está apoiada pela Bíblia. Qual o ensino católico sobre a celebração da ceia? Eles denominam a ceia do Senhor como Eucaristia. Ensino sobre a Eucaristia é o seguinte: a Eucaristia é um sacramento que, pela admirável conversão de toda a substância do pão no corpo de Jesus Cristo e de toda a substância do vinho no seu precioso sangue, contém verdadeira, real e substancialmente o corpo, o sangue, alma, divindade do mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor, debaixo das espécies do pão e do vinho, para ser nosso alimento espiritual. Ensina mais que na Eucaristia está o mesmo Jesus Cristo que está no céu. Esclarece ainda que essa mudança, conhecida como transubstanciação, ocorre no ato em que o sacerdote, na Santa Missa, pronuncia as palavras de consagração: este é o meu corpo, este é o meu sangue. Este processo de transformação do pão e do sangue chama-se transubstanciação. Agora, alguém já pegou uma hóstia na mão para ver se ela se transubstancia no corpo de Cristo? Transubstancia no sangue de Cristo? Intelectualmente podemos dizer isso, mas na realidade não acontece. Então o catolicismo sustenta que Cristo é sacrificado em cada missa para a salvação das almas que estão no purgatório. Agora a pergunta que eu levanto: tem base bíblica isso? A Bíblia ensina que Jesus Cristo ofereceu um único sacrifício para a nossa salvação e que o sacrifício dele é irrepetível em face de sua eficácia permanente. E para a prova disso, nós temos Hebreus capítulo 9, versículo 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Está bem claro no capítulo 9 do livro de Hebreus, versículo 28. Hebreus capítulo 10, versículo 12. Mas este, Jesus, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 14. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Hebreus capítulo 10, versículo 18. Ora, onde há remissão destes pecados, não há mais oblação pelo pecado. Por que repetir, se uma só vez foi suficiente para pagar o pecado da pessoa que se apresenta? Agora uma pergunta que é mais intrigante. Pergunta 619 do Catecismo Católico. Deve-se adorar a Eucaristia? A Eucaristia, nossa resposta,
deve ser adorado por todos. Isso, aliás, isso é a resposta da Igreja Católica, no Catecismo. Pergunta 619 do Catecismo Católico. E eu quero dizer que eu tenho o Catecismo da Igreja Católica para examinar, para não citar coisas que não são reais e verdadeiras. A Eucaristia deve ser adorada por todos, porque ela contém verdadeira, real, substancialmente, o mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor. Qual deve ser a nossa resposta sobre esse argumento católico? Esta doutrina é contrária ao bom senso e ao testemunho dos sentidos. O bom senso não pode admitir que o pão e o vinho oferecidos pelo Senhor aos seus discípulos na ceia fossem sua própria carne e seu sangue, ao mesmo tempo em que ele permanecia em pé diante deles, vivo em carne e ossos. É manifesto que Jesus, segundo o seu costume, empregou uma linguagem simbólica, que queria dizer: este pão que parti representa meu corpo que vai ser partido por vossos pecados. O vinho deste cálice representa o meu sangue que vai ser derramado para pagar os vossos pecados. Não há ninguém de mediano bom senso que compreenda no sentido literal estas expressões simbólicas do Salvador. Eu sou a porta. Quem pode admitir que Jesus é uma porta igual a que tem em nossa casa? Que nós já fechamos, abrimos, mas sempre porta. Eu sou a videira. Jesus realmente é uma árvore que produz uvas e, consequentemente, o caldo se torna em vinho. Jesus disse: eu sou o caminho. Jesus é um caminho ou simboliza? A razão humana não pode admitir tampouco o pensamento de que o corpo de Jesus, tal qual se encontra no céu, Lucas 24, 39, a Filipenses capítulo 2, capítulo 3, versículo 20, esteja nos elementos da ceia. Como admitir-se que Jesus desce aos altares romanistas revestido do corpo que teve sobre a terra e se deixa prender nos altares católicos? Com todo respeito, é o que nós temos a dizer sobre o assunto. E é verdade que a Igreja Católica ensina no Catecismo que a Eucaristia é o maior dos 7 sacramentos? Nossa resposta é sim. Ela diz, artigo 544, qual é o maior de todos os sacramentos? Qual é o maior de todos os sacramentos? A resposta: o maior de todos os sacramentos é o sacramento da Eucaristia, porque contém não só a graça, mas também o mesmo Jesus Cristo, autor da graça e dos sacramentos. Quer dizer, tem o mesmo Jesus, era o Jesus que andou aqui na Terra. E é uma situação que é difícil de aceitar, porque a Bíblia não apoia essa colocação. Pastor, e com relação à adoração das imagens, a Igreja Católica ela criou uma separação para justificar esse proceder, essa prática na igreja. Eles falam sobre latria, que seria adoração somente a Deus, depois hiperdulia, que seria para Maria, e a dulia, que seriam para as imagens, pastor. Na verdade, existe esse tipo de distinção mesmo, pastor? Quando uma pessoa se prostra diante de uma imagem, há alguma distinção sobre latria, dulia, hiperdulia, pastor? Não. A Bíblia, à luz da Bíblia Sagrada, não existe. O culto a Deus, o nome declara, é culto de latria, quer dizer, adoração a Deus. Vem com a palavra
primeira, idolatria, que é a adoração de uma imagem. Nesse particular, a Bíblia inteira está dizendo que é uma obra, uma prática religiosa contrária aos princípios bíblicos. Por quê? Nós temos aqui o Salmo 115, que chega a dizer certas colocações que dá até, é como quem diz, a gente fica meio receoso de falar, de ler. Por exemplo, eu vou ler o Salmo 115, versículo 1 em diante. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações, onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está no céu e faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvido, mas não ouve. Nariz tem, mas não cheiram. Tem mão, mas não apalpam. Tem pé, mas não andam. Som tem, mas nem som sai algum da sua garganta. Está aqui dizendo o contrário. Parece direitinho uma pessoa, o ídolo, representando determinada pessoa, vamos até dizer no caso Jesus, mas o ídolo não funciona. Então, tornem-se semelhantes a eles, os que os fazem e todos os que neles confiam. Versículo 8 do Salmo 115. É o que diz a Bíblia Sagrada. A próxima pergunta é do consulente Nelson, da cidade de São Vicente. Ele fala aqui para o pastor o texto de Gênesis 18, 20, sobre o clamor que chegou a Deus. Ele quer saber do pastor se esse clamor foi de Ló e sua família. Eu vou ler o texto para o pastor e também para os nossos ouvintes. Gênesis 18, 20. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado e porquanto o seu pecado se tem agravado muito. Vamos dizer ao nosso consulente que, precedendo essa declaração, nós lemos na Bíblia que Abraão tinha o sobrinho dele, Ló, morando na cidade com a esposa, filhas. E ele então, Abraão resolveu interceder pelos moradores da cidade. E começou apresentando certo número. Se houver na cidade 50 justos. Por amor aos 50, a cidade será poupada? Deus sim. E foi diminuindo até chegar ao número de 10 pessoas. Se houver 10, será poupada também por amor aos 10. E por fim, só tinha a família de Ló, sua esposa e filhas. Então a ordem foi severa: sai depressa da cidade, porque a cidade vai ser invadida pelo fogo e enxofre do céu. E uma recomendação: não olhe para trás. Mas a mulher de Ló, talvez apegada à cidade, ela olhou para trás. É conhecido na história que ela se transformou numa estátua de sal. De modo que essa forma, clamor de Sodoma e Gomorra, é que Deus foi tolerando, até um ponto que chegou o ápice. Agora não dá mais. Agora tem que haver juízo. Mesmo diante da intercessão de Abraão, Deus ouviu até um certo ponto. Foi descendo, 30, 20, chegou a 10. Ló não teve coragem de baixar mais ainda. Se tiver 10, nós poupamos a cidade. Mas não havia, então veio o juízo de Deus sobre aquela cidade. E hoje nós temos no capítulo 6 de 1 Coríntios, a palavra Sodoma e Gomorra como sinônimos de pessoas que se envolvem nessas práticas que nós conhecemos como
práticas que excedem a natureza do ser humano. A próxima pergunta é do consulente Antônio Carlos. Ele diz aqui que tem um membro em sua igreja que já é cristão há 2 anos, mas ele ainda fica falando de time de futebol e torcendo. Ele quer saber se isso não é pecado, pastor. Bom, nós temos um texto bíblico que diz assim, que a boca fala do que está cheio o coração. Então é uma situação que ele precisa reconhecer a sua situação interna. Se a boca fala do que está cheio o coração e ele não para de falar sobre o seu time de preferência, tem uma duplicidade aqui. Como cristão, deve preferir o conselho da Bíblia, encher o coração da palavra de Deus. Logo, seria bom, repetimos, que o nosso irmão tomasse essa atitude que atende à ordem de Jesus. O que Jesus disse que nós precisamos repetir? Na sua despedida, depois da sua ressurreição, reuniu os seus discípulos e deu-lhes uma ordem, que tem sido estendida até nós, que é chamada hoje a Grande Comissão. Grande Comissão está baseada em Mateus 28, 19. Jesus chamou o discípulo e disse, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ora, quando nós saímos para atender essa ordem de Jesus Cristo, nós precisamos estar preparados, como diz a Bíblia Sagrada, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. É aquela pessoa que lê a Bíblia, que estuda, que decorou ou memorizou determinados textos da Bíblia, e quando ele aborda alguém para falar de Jesus e vem uma pergunta oposta, ele está apto para indicar uma passagem bíblica que possa ajudar a pessoa que está contestando o seu convite para aceitar a Cristo. Então, para fazer isso, é preciso ter a palavra. E um exemplo que nós temos disso é o que está em 1 Timóteo, capítulo 1, quando Paulo faz menção da família de Timóteo. Timóteo foi criado pela sua mãe Eunice, desde os primórdios da sua vida. Depois ele continuou a ser orientado pela sua avó. E ele então começou a ter conhecimentos da Bíblia Sagrada, foi cooperar com Paulo na igreja de Éfeso, se tornou um pastor. Aí está uma beleza de pessoa que começa bem cedo nos ensinos de Deus, está com seu coração cheio, sua boca reflete o que está cheio o coração, um instrumento nas mãos de Deus. Que beleza para este jovem que nos fala aqui, o Antônio Carlos, para ser um tipo de imitador desse Timóteo que serviu o apóstolo Paulo e sendo também um pregador e um pastor. A próxima pergunta é da consulente Marisa. Ela diz aqui que no canal Discovery foi divulgado que o Senhor Jesus foi casado com a prostituta Maria Madalena, e a Marisa quer que o pastor fale a respeito disso. Eu quero dizer para a nossa consulente que quando você quiser conhecer Bíblia, não vá assistir o que esse programa informa. Porque as informações que foram dadas
estão fora da Bíblia Sagrada. São inverdades. Nós encontramos, por exemplo, no primeiro evangelho de Mateus, quando Jesus ressuscitou dos mortos, a primeira pessoa que foi ao túmulo para ali se congratular com o Senhor Jesus Cristo foi Maria Madalena. Ela foi a primeira pessoa que viu Jesus ressuscitado. Não foi um homem, foi uma mulher. E Maria Madalena não era prostituta. O que a Bíblia declara dela que era uma mulher possessa. 7 espíritos malignos habitavam na sua vida, no seu coração, no seu corpo. Logo, essas informações estão erradas. E se abrir a Bíblia no capítulo 28 de Mateus, vai encontrar as informações que nós estamos dando. Lá nos versículos finais, nós lemos esses pormenores de Maria. E outros dados de Maria Madalena, que ela era uma mulher que ajudava no colégio apostólico junto com outras mulheres, como as outras mulheres que cooperavam com Jesus ao lado dos apóstolos. Eram pessoas que também que ajudavam na administração e nas despesas que eles tinham para a sua sobrevivência. E essa questão, pastor, do Senhor Jesus ter sido casado é um absurdo, porque até o próprio texto lá de Hebreus fala que ele era santo, né? O sacerdote que nos convinha, ele era santo, ele era inocente, ele era imaculado, ele era separado dos pecadores, pastor. Isso é até uma blasfêmia, falar isso da pessoa do Senhor Jesus. O casamento seja por todos honrado, mas o fato de Jesus ser casado não tem apoio bíblico. Todo pastor deve ser casado, e assim sucessivamente. É melhor casar, diz a Bíblia, do que abrasar. Então, ao invés de abrasar, conviver juntos com amaziados, isso aí é pecado, pecado de prostituição. Agora a Bíblia declara, casamento seja por todos honrado. Está no livro de Hebreus, capítulo 3 e versículo 14. Logo, a pessoa casada não peca.